É um privilégio maravilhoso poder estar transmitindo a palavra de Deus e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Até hoje, desde o primeiro dia que eu preguei, eu ainda me estremeço, irmão. Pode acreditar nisso. Desde o primeiro dia que eu lembro, como ontem, né, da primeira vez que eu ministrei nessa igreja, meu Pai do céu, tremi todinho. Mas o Senhor, Ele é testemunho, Ele tem honrado, e eu louvo a Deus por isso. Nós vamos continuar hoje, e ainda faltam alguns domingos. Eu estou ministrando sobre o tempo do fim, não é o final dos tempos. Achei necessário estar transmitindo sobre isso esses dias. E para recordar um pouquinho para os amados, nós começamos falando no primeiro domingo sobre nós estávamos quebrando alguns sofismas, né? Quebrando algumas ideologias que nós temos aprendido no contexto da igreja evangélica brasileira. E nós temos aprendido e carregado isso durante muito tempo. E eu tenho batido nessa tecla que os amados podem perceber que por mais que nós recebemos cultura, não é, da igreja aqui no Brasil, eu procuro ainda assim, apesar de tudo, me aprofundar na palavra de Deus, porque a nossa missão aqui é em expor, em dizer aquilo que o Senhor revelou. Então, por mais que muitas vezes falar sobre algumas questões seja, talvez traga um pouco de polêmica, algumas pessoas fiquem se sentindo confrontadas, mesmo assim eu falo, porque é para o nosso bem. A palavra do Senhor, ela não nos destrói, irmãos. Quando nós somos ovelhas, ela nos cura. Por mais que isso pareça doer muitas vezes, porque afronta a nossa própria cultura, mas sempre vem para nos trazer cura, para nos trazer libertação por meio da verdade. Amém? Aí, na semana passada, no domingo anterior, eu falei sobre a preparação para a chegada do anticristo. Os amados se recordam. Quem está faltando vai perder, porque eu não vou repetir isso não. E eu vou seguir essa sequência. Hoje nós iremos transmitir aqui uma palavra em Marcos capítulo 13, já pode abrir aí. E nós vamos falar sobre a grande tribulação e a volta de Jesus. Vamos tentar sintetizar isso em uma coisa só, porque na semana que vem eu já vou falar sobre o milênio. Tá certo? Estamos nos aproximando do fim. Marcos 13, a partir do versículo 24. Amém? Diz bem assim a palavra do Senhor. Isso é o próprio Jesus falando. Isso aqui é uma biografia, é um relato, um testemunho acerca do que Jesus disse. Preste bem atenção. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna terno e brotam as folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabeis que já está perto, às portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Texto bastante conhecido, mas nós temos que trazer algo do Senhor nesses textos. E eu queria dividir com os amados, já dando sequência ao que foi ministrado na semana passada. Falamos sobre a preparação para o anticristo, e agora falaremos sobre essa grande tribulação, não é? É interessante que o nosso mundo, não é? O mundo que vivemos conhece genocídios terríveis, conhece catástrofes exageradas, vamos dizer assim. No entanto, o que nós vemos nesse texto é que Jesus está falando sobre algo muito profundo, não é? E leremos também algum texto em Mateus 24, que ele fala que nada que aconteceu no mundo até hoje se comparará, ou pode ser comparado a esse período chamado de a grande aflição ou grande tribulação que a Bíblia narra. Eu falei sobre algumas questões acerca da ordem da vinda do Senhor Jesus. A maioria aprendeu que a gente ia ser arrebatado antes da tribulação, outros no meio da tribulação, outros depois da tribulação. Eu sempre me atenho ao que a Bíblia revela, e eu não me importo, entenda isso aí. Não é que eu queira ser ofensivo, mas eu não me importo
muito com o pensamento da maioria, tá certo? A maioria não tem a razão. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso é conversa fiada, tá certo? A voz do povo foi a voz que falou: crucifica Jesus e solta Barrabás, tá certo? Então a voz do povo não é a voz de Deus coisa nenhuma. Vamos entender uma questão aqui. Então o que nós precisamos é nos voltar para a palavra e entender a ordem que nós vemos na palavra e obedecê-la, e não criar algo para ficar tentando dar uma expectativa aos amados. Irmãos, Jesus virá, isso é um ponto inegociável. Ele buscará a igreja, arrebatará a igreja, isso é um ponto inegociável. No entanto, o que nós precisamos entender é que essa questão de que ele virá antes de tribulação para arrebatar a igreja é uma história meio mal contada. Eu já expliquei para os amados historicamente por quê. Porque a vida toda, certo? Na história da igreja, desde a Bíblia até saindo das páginas da Bíblia e indo para a história, tribulação nunca fez mal para a igreja, muito pelo contrário, sempre fortaleceu a igreja. Nós não vemos igreja em canto nenhum no mundo na história que foi dizimada pela tribulação, muito pelo contrário. Quanto mais matava crente, mais gente se convertia. Você matava um crente, no sangue daquele nascia mais 3, 4 crentes. Era assim que funcionava, não é? Os mártires, como diziam os pais da igreja, era adubo para o crescimento da igreja, tá certo? A tribulação nunca fez mal, e a gente vai entender isso aí. Lá, logo na frente, a gente vai compreender melhor quando a gente for falar sobre milênio, essas questões aí, que são bastante importantes, que talvez, em sua maioria, seja um pouco diferente do que os amados aprenderam. O primeiro ponto aqui vai ser a grande tribulação, tá certo? A gente vai terminar na volta de Jesus, mas vamos ler em Mateus 24. Eu estou usando esse texto como base, mas volta aí um pouquinho para Mateus 24. Interessante. Aleluia, Jesus. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22. Bem atentos. É o mesmo texto, na verdade é a mesma narrativa, um pouco mais completo. Acho que a pilha está meio fraquinha. Amém? Diz bem assim, preste bem atenção. 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nem seria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa dos escolhidos. Transição. Voltando para o fio. Vamos lá. Olha a declaração fortíssima que estamos vendo do próprio Senhor Jesus. Note o que está escrito, irmãos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados ou encurtados, vamos dizer assim, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vamos chegar a um primeiro ponto aqui, falando dessa questão de tribulação. O mundo está acostumado a passar por guerra, a passar por situações difíceis, desde o começo até agora, tá certo? Lembremos aí de Hitler, não é? E de tantos outros genocidas da história que fizeram uma grande destruição. Se eu não me engano, foram 6 milhões de judeus que Hitler matou. E você, só relembrando, né, as coisas que ele fazia, submeter o ser humano, os judeus no caso, a testes de laboratório, fazer deles como se fazem com camundongos hoje, tá certo? Matá-los em câmara de gás e vários tipos de tortura para matar o ser humano. Foram maldades terríveis, tá certo? Eles passaram por isso. Ainda na época de Nero, como eu já falei muitas vezes para os amados, eram mortes horríveis, tá certo? A própria igreja católica apostólica romana, no século, na Idade Média, né? Na Idade Negra, vamos dizer assim, na idade de maior perversidade da história da igreja, cometeu coisas absurdas contra as pessoas que anunciavam o evangelho, que eram crentes, que pregavam a palavra. Se vocês forem estudar um pouquinho sobre história, vocês vão entender uma coisa, que as mortes eram horríveis, irmãos. Eles passaram por tribulações terríveis, a ponto de criarem-se instrumentos específicos para matar e torturar crentes. Isso é sério, tá certo? Eu já vi alguns instrumentos, por exemplo, que eram instrumentos que eram puxados por cavalos. Uma pessoa ficava no meio, amarrava-se cordas nos braços, nas pernas, e um monte de cavalo e de boi puxava no sentido contrário, até a pessoa ser partida do meio.
Isso era sério, crentes passaram por isso nesse período. A igreja criou também para matar cristãos, não é? Protestantes, uma frigideira gigante, uma frigideira do tamanho de uma pessoa, uma frigideira para assar o pessoal. Isso é sério, irmãos. Eu estou falando isso aí, isso são fatos históricos. Se você se interessar em estudar a história da igreja, a história dos mártires, você vai ver coisas absurdas que o povo de Deus já passou nessa terra. É absurdo. Então falar que o povo de Deus não está acostumado com isso é bobagem, porque nós estamos, não é? Eu falei na semana passada também sobre aqueles 12 homens que foram mortos, cristãos que foram mortos. Eu assisti, não é, eles sendo fuzilados. Mas Jesus está falando bem aqui que nada disso que já aconteceu, essas coisas horríveis, essas mortes em massa que aconteceu na história do mundo, nada disso a gente pode comparar com a grande tribulação. Será um período não limitado a um império, a um reino, a uma parte do mundo, mas todo o mundo sofrerá nesse período. Será um período terrível. E talvez falar que a igreja não está livre dessa situação pode ser muitas vezes para algumas pessoas que não entendem ainda o contexto geral, talvez um pouco desanimador. Mas a questão é que Jesus, ele está falando sobre isso para os seus discípulos, e ele está falando isso em um contexto que a igreja estará presente. Não pensem que nós seremos livres de tribulação. Como eu já falei, amados, a história mostra que tribulação não é má para a gente. Muito pelo contrário. Nós caminharemos com o mundo nesse sentido. Passaremos por tribulação também. E não ache, como eu já falei aqui muitas vezes, nós, nessa geração, nós achamos muitas vezes que somos a última bolacha do pacote. A gente acha, né? Todo crente, depois de Jesus Cristo, ali, ó, depois que o Senhor subiu aos céus, todo servo dele sofreu, morreu pelo Evangelho, foi perseguido. A gente acha que nós somos os únicos que somos bonzões da história, né? Todo mundo passou por isso, só não a gente. Nós somos os caras mesmo. Todo mundo passou por tribulação, menos a gente. Irmãos, isso aí é uma ilusão. Isso é no mínimo uma má interpretação preguiçosa da Bíblia. Se você for estudar mais a profundo, nenhum contexto sobre a volta dele vai citar de jeito nenhum que a gente vai ser arrebatado antes. Nunca. O que é que a gente leu nas cartas de Paulo, por exemplo, 1 e 2 Tessalonicenses? Ele estava falando para uma igreja que estaria presente quando o anticristo se manifestaria. Quem vai deixar o mundo nesse estado de calamidade é justamente o anticristo. É quando ele se levantar. Nós estamos caminhando, estamos provando apostasia, pessoas esfriando. Essas cadeiras vazias são prova disso. Entendam isso, essas cadeiras vazias são prova disso. Você prega, mas é 1, 2, 3, 4 que ouvem. Quando muitos, se há conversão que não passa de conversão intelectual, sentimental, mas não há nada real, nada que tenha um encontro com o Espírito Santo. Nós estamos vendo isso, frieza, apostasia, a gente está vendo tudo isso. Só que isso aqui é só o princípio, é só o começo. Ainda vai chegar a níveis terríveis, a ponto de Jesus falar, e isso é muito sério, é Jesus falando: haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio, e nem tampouco haverá. Essa tribulação é algo terrível, irmão, terrível. E o mundo passará por isso. O mundo não será destruído, mas as pessoas que estão no mundo. Não sei se nós, talvez, pode ser que seja, está caminhando. Eu não vou dizer o tempo exato, porque não tem um tempo exato, não tem dia nem hora marcado, mas está caminhando para isso, tá certo? O mundo vai se tornar anticristo. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo odiará aqueles que amam ao Senhor. Todo mundo vai odiar aqueles que amam ao Senhor. E nós que amamos ao Senhor, estando presentes no momento desse, seremos perseguidos, sim, Senhor. Não importa se por pai, por mãe, por amigo, por irmão, as pessoas odiarão qualquer coisa. Aliás, qualquer pessoa, coisa não, misericórdia, qualquer pessoa que adore a Deus verdadeiramente, que seja submisso à palavra, que diga não ao conceito mundano, ao conceito humano, a essa ideia de voltar seu evangelho para o homem. As pessoas odiarão aqueles que buscam a glória de Deus a todo preço. Estão dando para entender isso aí? Direitinho, vamos passar um pouco adiante. Esse período é o período que a igreja
passará, como eu já falei, quebrando muitas vezes o conceito de muitas pessoas. No entanto, tem uma consolação nisso. E essa consolação é a mesma consolação que manteve cada cristão há 2000 anos atrás para cá, firmes, sem negar o nome do Senhor, mesmo que com a espada no pescoço. O fato de saber que Jesus vai voltar, de saber que esse é o grande evento, o maior evento da história, não é? A esperança de saber que esse é o nosso advogado fiel, aquele que pelo seu sangue nos comprou, nos salvou e hoje testifica por meio do Espírito e nos selou com seu Espírito Santo. Eles caminhavam na esperança de que eles estavam guardados para o dia, para o grande dia do Senhor. Era pensando no porvir, era pensando nas coisas que são do alto e não se embriagando com essa vida, não é? Pensando aqui, somente aqui, planejando aqui. Nós fazemos todas essas coisas porque vivemos aqui. Ao mesmo tempo que somos cidadãos daqui, também somos cidadãos do céu. Também pensamos no céu. Também almejamos estar com o Senhor. E é isso que tem que nos motivar a caminhar. É assim que se consola a igreja. A gente está acostumado a ouvir consolação, sabe de que tipo? Jesus vai te curar. Jesus vai fazer isso na sua vida. Ele vai tirar você desse sofrimento. Para falar a verdade, consolação bíblica que o Senhor nos dá é sobre a volta dele. Ele não está nos prometendo algo passageiro, não está nos prometendo uma bênção perecível, ele está nos prometendo algo eterno, algo que não pode ser tomado, algo que não pode ser mudado, algo que começa, que quando chegar vai ser uma bênção eterna. Não vai ser algo limitado, não, que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Isso aqui a gente consegue com o suor do nosso rosto. Trabalhando a gente consegue. Então a gente não pode caminhar com essa ideia de que, meu Deus do céu, vamos lá, vamos na prosperidade, vamos lá, Deus vai mudar minha vida aqui, o Senhor vai me dar marcha na terra, varão, o Senhor vai te abençoar aqui nesse lugar. Esqueça disso aí, tá certo? Que Deus abençoa o ser humano, isso eu não tenho dúvida. Eu tenho sido abençoado pelo Senhor, mas esse não é o foco. Não é porque eu tenho sido abençoado que eu vou começar a pregar como isso fosse foco, porque não é. A nossa consolação é saber que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, haverá verdadeiro juízo. Talvez você pense bem assim: pastor, esse mundo é tão injusto, esse mundo é tão ruim, é tão mal, porque eu vejo o tempo todo a gente sofrendo injustiça. A gente vê pessoas matando pessoas cometendo atos desgraçados mesmo, e a gente não vê justiça nenhuma sendo cumprida. As pessoas burlam a lei, mentem, enganam, fazem tudo o que quer. Parece que Deus virou as costas para o mundo. Talvez seja essa a impressão que a gente tenha, e eu até entendo, porque a gente está olhando muita coisa ruim, muita coisa má acontecendo, e ao mesmo tempo parece que o Senhor não está agindo com juízo. Mas a questão é essa. Entenda isso, irmãos. Há um dia marcado, há uma audiência marcada. Ninguém pode anular esse dia. Nesse dia, a justiça virá. E toda essa cambada que nega ao Senhor, que nos persegue, que nos odeia, que faz essas maldades, pode acreditar, Deus é justo juiz. No dia, Ele julgará. Haverá justiça. Nós temos essa consolação no Senhor. Não pense que nada que foi de injustiça na sua vida contra você, isso vai ficar impune, isso vai ficar... Não, esqueça disso aí. O Senhor não é um juiz como o ser humano é, não. O Senhor não pode ser subornado, não, né? Você não vai chegar do lado do trono dele e falar: sabe como é que é, né? Se rolar um negocinho aí, será que o Senhor não muda? Não, esqueça que isso não acontece com ele, não. Amém? E isso é consolação. Então ele vem. E o engraçado é que uma afirmação que a gente leu no texto de Marcos 13 é que ele está perto, vírgula, às portas. Aí você fala bem assim: poxa, pastor, mas já tem um bocado de tempo, né? Tem um tempinho, rapaz. Tem uns 2000 anos que isso foi falado. E ele lá já falou que estava às portas. Que porta grande é essa? Que porta longe é essa? A questão todinha é essa aqui. O tempo do fim iniciou-se lá. Não iniciou agora. Quando Jesus veio, morreu, nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, iniciou-se o tempo do fim. Começou-se a contagem regressiva para o fim. Então desde lá,
essas coisas que ele falou que ia acontecer com seus discípulos têm acontecido. Por isso que desde aquele período os cristãos sofrem tribulação. Está dando para entender? As pessoas sofrem tribulação porque creem em Jesus naquele período, porque foi lá que começou o tempo do fim. Então caminhamos para isso. Estamos nos 2000 anos finais, não é? Mas agora estamos já no final dos 2000 anos, vamos dizer assim, para essa contagem regressiva. Engraçado é que o Senhor nos ensina nesse texto a olharmos e aprendermos a parábola da figueira e analisar que quando os ramos da figueira estão começando a verdejar, a gente já sabe, não é, pela lógica ali, que o verão está perto. Da mesma forma, quando a gente vê essas coisas acontecer, saber que ele está perto às portas. Então o que acontece? Desde aquele período os sinais têm acontecido. O que vai acontecer para chegar ao nível de uma grande tribulação, como a gente falou aqui no primeiro ponto, vai ser a intensificação desses sinais, a intensificação dessas coisas. Tem muita gente que está há muito tempo, por exemplo, pegado naquela questão de buscando sinais, né? Naquela questão da lua de sangue. Eu estava conversando com a Amanda outro dia. Lua de sangue acontece um bocado de tempo aí, né? Isso aí é registrado pela física direitinho, acontece, tá certo? No entanto, também faz parte da profecia isso. Isso não quer dizer que toda lua de sangue que aparecer, eita, vai ser agora. Esqueça disso, não é assim que funciona não. Tem eventos que vão acontecer e nós percebemos isso pela palavra. Uma coisa interessante. O pastor Henrique me passou essa semana um vídeo que mostrava a matéria de uma revista, a revista Abril. Os amados conhecem a revista Abril? É uma revista grande aqui no Brasil, né? Revista Abril, quem conhece? Eu estou ficando zoado. Revista Veja da editora Abril. É isso. O que acontece? Revista Veja da editora Abril. Eu troquei as bolas. Continuando. Antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre algo que tem a ver com isso que aconteceu alguns anos atrás. Alguns anos atrás, o professor Adalto Lourenço, que é um cristão, um presbítero, inclusive, ele falou sobre algumas questões, porque ele é um físico e cientista ativo. Ele não é físico de estar numa sala de aula, não, ensinando, não. Não é professor de física, ele é um físico cientista, certo? Ele está na ativa. E ele tinha dito alguns anos atrás que a questão do aquecimento global, e isso é uma teoria que eles têm defendido hoje contra a ideia do aquecimento global, porque a NASA estava analisando o Sol e estava percebendo que deram até um dado, uma meta para isso aí, que a cada hora o Sol estava, não o Sol em si diminuindo, mas ele parecia estar diminuindo, pelo menos na proporção quando você olhava, a cada hora 1 metro. E então isso veio à tona, porque eram dados científicos da física, e confrontou a ideia de aquecimento global. Aí ficou aquela confusão. Aquecimento global, não, isso é conversa fiada, como é que pode o Sol estar diminuindo? Era para ser o contrário, era para ser um esfriamento global e não aquecimento global. O que acontece? 3 anos atrás, a NASA também registrou imagens do Sol e percebeu algumas manchinhas negras no Sol. Algumas manchinhas negras, uns pouquinhos, certo? Eram pontos que aparentavam estar apagados no Sol, entenda. Aí quando agora recentemente, né, foi a reportagem da Veja, da editora Abril, uma foto foi tirada recente da NASA, isso já está sendo divulgado, e foi uma revista secular quem divulgou, para ninguém estar falando muitas vezes que isso é coisa de crente, é porque os crentes são muito azoados pela volta de Jesus logo, não é? Eles querem que Jesus volte logo, então eles ficam vendo coisa em tudo. Mas não, foi uma revista secular, que não deu tanto crédito na verdade, mas que mostrou algo que eu fiquei pasmado quando vi. Mostrou a foto do Sol e estava uma parte negra num espaço de 1 milhão de quilômetros. Uma parte negra. Há 3 anos eram manchinhas pequenininhas pretas. Agora um pedaço enorme do Sol, todo negro, dando para ver a superfície até arredondada. É uma parte de 1 bilhão de quilômetros do Sol que está apagada, irmão. Isso é estranho. E outra, foi uma revista secular que publicou isso. Uma revista secular. Eles disseram que do Polo Norte tem como ver isso quase a olho nu. Dá para perceber alguma diferença no Sol. E isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente não pegou isso de site gospel. Não que tenha algum problema, mas algumas pessoas não gostam. Mas foi do meio secular mesmo, do meio científico, que mostrou isso. Então lembrado de uma profecia que tem em Joel 2,31,
que naqueles dias o sol se converterá em trevas. Esse próprio texto de Marcos 13 que nós lemos como base, Jesus fala que naqueles dias o sol escurecerá. Eu não estou dizendo com isso, prepara as malas que amanhã nós vamos. Não estou dizendo com isso. Eu só estou dizendo que as coisas estão acontecendo. No texto que nós lemos aqui, e são dados que eu lembro ainda, está fresquinho na minha mente, no versículo 22, se aqueles dias, Mateus 24, versículo 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Em 2004 e em 2011 aconteceram, eu acho que os amados lembram, tsunamis na região da Ásia. Estão lembrados disso aí? Foi devastou tudo ali. É terrível, a gente vendo aquela água todinha chegando. Bem, dados geográficos mostram, não é, com físicos, isso aí são dados que eu lembro ainda recentemente, viu? Daquele período, que houve uma pequena alteração no eixo da Terra. Está aqui a Terra planando sobre o nada, como a palavra do Senhor fala, não é? Para poder calar a boca dos cientistas. Está aqui ela, não tem ninguém segurando, não tem nenhum pedestalzinho, não tem nada, está aqui ela planando aqui, ó. E é o Senhor que segura todas as coisas, sustenta. E está aqui, e essa tsunami foi tão forte que deu uma pequena alterada nesse eixo. Com essa pequena alterada, aumentou a rotaticidade da Terra. E a lógica é essa: os nossos dias passam, o tempo e hora que a gente determinou é de acordo com a rotaticidade. É assim que a gente mede o tempo, tá certo? Se a rotaticidade da Terra aumenta, logo mais os dias passam mais rápido. Aí quando foi em 2011 aconteceu a mesma coisa, e mais uma vez o eixo da Terra foi mexido, e houve um pequeno aumento nessa rotação da Terra. Isso é sério, irmãos. Eu não estou falando para os amados ficarem loucos atrás dessas coisas. É só para vocês entenderem que a palavra do Senhor se cumpre. E não é muitas vezes nós que somos crentes que estamos percebendo isso, não. Tá certo? São os cientistas e as pessoas que nem conhecem a Deus muitas vezes que estão observando essas coisas. E nós só pegamos isso aí e olhamos da palavra de Deus e falamos: realmente, a palavra do Senhor é fiel, está acontecendo. Então estamos caminhando, Jesus vem, e nós estamos já às portas. Estamos nesse período, Ele está às portas, Jesus vem. Isso é um fato. A situação que nós vivemos hoje caminha para isso, e isso é inegável. Isso é inegável. Não é como em outros tempos que as pessoas, como expliquei na semana passada, ficavam com medo. Não, hoje nós vemos que há muitos sinais, e não tem como a gente negar isso. O Senhor vem, e isso é maravilhoso para nossas vidas, irmãos. Nós devemos nos alegrar ao saber dessas coisas, e isso tem que ser motivação para permanecermos fiéis. Há pessoas que podem até ser impactadas com uma mensagem como essa, mas outras não estão nem aí. Irmãos, fique atento. Eu não estou falando que o diabo que vai roubar aquilo que o Senhor fez por você, não. Mas nós precisamos estar vigilantes, porque Ele fala essa palavra para todos. Temos que estar atentos. O próprio Jesus, quem fala o tempo da sua vinda, quem fala as coisas do fim, Ele mesmo manda a igreja estar vigilante, estar atenta, estar observando e discernindo os sinais dos tempos. Nós precisamos, justamente porque passaremos por esse período. Passaremos quando as coisas começarem a piorar, quando as coisas começarem a ficar no vermelho mesmo, nós estaremos contemplando isso. A grande diferença, sabe o que é? É que quando nós estivermos sendo perseguidos, quando o governo, quando os poderes deste mundo começarem a vir contra a igreja para nos destruir, então, quando o anticristo estiver no poder mesmo, e fazendo todo o mal, e criando esse ambiente de tribulação enorme, dessa grande aflição, então o Senhor virá. E quando o Senhor vir, acabou-se. O que é que a gente lê em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2? Que quando ele vier, aniquilará o anticristo com o assopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. Quando Jesus vier, é para acabar com tudo, é para acabar com todo o mal, é para trazer juízo sobre a impiedade. E nós, e a igreja do Senhor, aqueles que creem no Senhor, nesse dia saberemos o que é exaltação finalmente, irmãos. Depois de 2000 anos ou mais, contando até com o tempo dos judeus também,
depois de todo esse tempo de sofrimento, de perseguição, de incompreensão no mundo, finalmente isso será cessado de nosso meio. Finalmente saberemos o que é justiça. O Senhor virá para reinar com todo o poder e toda a glória, e nós seremos livres, irmãos. O Senhor nos livrará de todo o mal. Está dando para entender isso? É por entender que esse tempo está perto que nós temos que observar o que tem acontecido. O que tem acontecido no cenário político, o que tem acontecido no cenário religioso. Tudo isso é sinal. Jesus falou, e muitas vezes, que poderes seriam levantados, que falsos profetas seriam levantados, que pessoas com uma visão distorcida do Evangelho, pessoas que se levantariam, que tinham boa lábia, que conseguiriam ajuntar pessoas e multidões, que trariam um Evangelho humano, que trariam um Evangelho que ia enganá-las, que ia dizer bem assim: olha, vocês têm que parar de ficar com esse negócio de toda hora Jesus, toda hora buscar Jesus. Que negócio de ler Bíblia, menino, deixa isso para lá. Isso é bobagem, isso é coisa para teólogo. Vá curtir a vida, vai ficar no emocionalismo, vai ficar buscando bênção. Jesus, ele predisse isso, ele avisou que isso ia acontecer, e isso faz parte dos sinais dos tempos, e nós temos visto isso. Ele disse que muitos viriam no nome dele. Quando a gente pode analisar, nosso país é o país onde se nascem seitas, igrejas, mais do que outra parte do mundo. Muita gente saindo das igrejas e fundando outras, muita gente fazendo isso e aquilo, e dizendo bem assim, que eu acho a loucura, né? Começa por aí a loucura. Eu não concordo com essa igreja, não. Aí eu vou lá, me desligo da igreja, abandono 2000 anos de história, de construção de raciocínio teológico, de entendimento doutrinário, daquilo que foi lapidado e ensinado pelo Senhor, jogo fora e digo bem assim: vou começar do meu jeito. Quero nem saber o que pensaram, quero nem saber o que os outros pastores sofreram para poder ensinar e entender da palavra. Vou começar do meu jeito. Eu interpreto a Bíblia do meu jeito. Eu quero saber de Bíblia, não quero saber desse negócio de história, de doutrina, não. Isso é a pior ladainha, é a pior falácia que eu enxergo nesses dias. Isso não existe. Você está pensando que como os amados conhecem bem a nossa história, não é? Nos desligamos há pouco tempo de um ministério. Você está pensando que eu fiz uma loucura para sair e dizer bem assim: ó, a partir de agora a interpretação é do pastor Ademir? Você está achando que eu não ouço muita gente não para estar pregando aqui? Irmão, eu aprendi a interpretar a Bíblia. Aprendi a compreender um pouco mais de texto grego, de texto hebraico, porque eu preciso disso para a interpretação. Mesmo assim, quando eu faço isso, eu ouço os outros, porque eu não sou o tampa da história, não. Eu não sou o cara, não. Eu vou ouvir outros pastores, eu vou ouvir outros pregadores, eu vou ouvir o que eles entendem sobre aquilo, porque eu não sou unanimidade aqui, não, irmãos. Então eu não estou num segmento sozinho, não. Existem milhões que estão pregando aquilo que eu estou pregando também. Não se esqueçam disso. Nós não estamos sozinhos nessa questão, não. Positivo, continuando aqui. Essa foi a escola que eu aprendi. Que a maioria dos cristãos brasileiros, pelo fato da igreja brasileira ser uma igreja, em maioria, criada numa escola pentecostal, as pessoas aprenderam. No entanto, o que eu falei para vocês no começo, por mais que nós tenhamos aprendido assim, para mim todavia importa o que a Bíblia relata. E eu, de maneira alguma, pego um texto bíblico, certo? Pego 3, 4 versículos que eu vejo em uma carta, isoladamente, e o interpreto. Antes de fazer isso, eu considero o que a Bíblia toda fala sobre o evento. Tá certo? O Senhor virá, como eu expliquei. No entanto, a Bíblia não revela ordem desses acontecimentos. A Bíblia não revela ordem. A Bíblia revela que Ele virá. E quando Ele vir, Ele vai trazer juízo. Os textos que nós demos, por exemplo, só para tirar a dúvida do irmão, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, isso eu falei, foi na primeira ministração. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é justamente para tirar a dúvida dos irmãos que estavam agoniados pelos crentes que dormiam no Senhor, achando que eles não eram salvos porque tinham morrido, ou então porque eles achavam, porque era uma das questões que tinha, que aqueles que estavam vivendo naquele período já tinham perdido a volta do Senhor. E então Paulo vem e explica esse evento. Depois a igreja, ainda não satisfeita,
Paulo vai e dá um estudo um pouco mais aprofundado, se tratando do mesmo assunto. Então, primeira carta de Tessalonicenses e segunda carta de Tessalonicenses está falando do mesmo evento, e não de dois eventos paralelos, divididos pelo tempo, mas são dois eventos. São um evento, aliás, é um evento só. É um evento só. Então, não tem esse negócio de duas vindas. Não. O texto, a carta, o propósito da carta é falar de uma vinda só. Ele está tirando a dúvida da mesma igreja. É como se eu fosse bem assim, olha, vai acontecer assim, assim, assado. Então alguns irmãos ficaram com dúvida. Então eu mando uma segunda carta e explico direito como é que vai ser. Por isso que na segunda carta ele explica que essas coisas da vinda dele não iam acontecer sem que antes fosse manifestado a apostasia e o filho, ou o homem do pecado no caso. É o mesmo evento. Exatamente, é exatamente isso, irmãos. O que nós não passaremos é o que nós vamos ver em Apocalipse. Isso vai ser em outro tempo, eu vou explicar já mais para frente. Será o período em que a humanidade provará o cálice da ira de Deus. A gente não passará por isso. Por quê? Porque não tem sentido o Senhor ter nos salvado e depois nos condenar, porque cálice de ira é pura condenação. Não se lembra do que Jesus estava orando certa vez no Monte das Oliveiras? E então ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Esse cálice Jesus provou e tomou em nosso lugar. Então a gente não vai tomar. No entanto, o ímpio vai. A humanidade sem Jesus vai passar por isso. A gente não. Vai passar por esse período. Pode ter certeza disso aí. Vai ser perseguida nisso. Nós estamos caminhando para isso. Isso, exatamente, isso é o texto. Isso é o texto. É o texto que nós temos, o que ele está dizendo. Você pode catar, estamos na graça. A consolação que Paulo nos dá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, é para nós nos consolarmos uns aos outros, sabendo, não é? De que ele está falando? Da vinda do Senhor. Então nós temos que estar nos consolando, lembrando que o Senhor voltará. E nós não passaremos pelo pior. O pior não é a grande tribulação. A grande tribulação é algo terrível. Nenhum evento que ocorreu no mundo foi igual. No entanto, a ira de Deus não cairá sobre nós porque nós somos salvos. A questão é essa. Então é um evento só. Tá certo? Exatamente. Passaremos por situações assim. Tá certo? Onde é que está... Presta atenção, irmão. Onde é que estava a graça quando Nero matou os cristãos na cova dos leões? Onde é que estava a graça quando Nero incendiou cristãos no seu quintal imperial? Então entenda isso. Era o tempo da graça. Isso aí é depois de Jesus. Viu que eu estou citando é depois de Jesus. Isso foi no ano primeiro da igreja. Tá certo? Então isso aí é depois de Jesus, tempo da graça. Tá certo? Não vamos confundir as coisas não. A outra. Então, exatamente, Só que aqui, entenda, é domingo, não é estudo, eu estou ministrando. Tá certo? Se tiver dúvida, me procure, a gente conversa depois, ou num sábado, mas hoje eu estou ministrando. Exatamente, não é estudo não, eu estou ministrando. Eu estou ministrando, entendeu? É que eu não sou... estou pregando a palavra, entendeu? Eu não diferencio essas coisas não. Continuando aqui. Deu para entender essa parte? O irmão reviveu algumas questões aqui que eu tive que explicar de novo. Continuando. Parte 3. Pronto, agora que chega a parte massa. Vamos entender uma questão aqui, irmãos. Passaremos por essa situação toda. Passaremos. Tá certo? Nunca, em canto nenhum na Bíblia, você vai ver que a igreja vai ser arrebatada antes disso. Vamos entender essa questão, tá certo? O Senhor não nos privará dessa questão. O Senhor nos privará do cálice da ira. Nós não provaremos julgamento de Deus. Isso você pode ter certeza. Disso você está guardado. Por quê? Porque você crê no Senhor, tá certo? O texto fala em Mateus 24, que nós lemos em 22 e 21, aliás, 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, então vai ser abreviado. Eleitos de Deus, segundo a palavra, é a igreja. Tá certo? Então o que a igreja está fazendo na grande tribulação? Vamos entender uma questão aí. Continuando agora. Agora é a parte boa. Parte 3. Os eleitos diante do trono. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, a partir do versículo 9. Do versículo 9 ao versículo 17. Amém? Leamos então.
Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Isso é João falando, tá certo? A qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos, preste bem atenção nisso aqui, e um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde eles vieram? Continuando, versículo 14. E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. Ainda existe, como eu falei, começamos de um domingo. Vocês têm que acompanhar o raciocínio todo até a gente chegar no último, tá certo? Passou esse domingo, domingo que vem vamos falar sobre o milênio, tá certo? E falar sobre o milênio, como eu falei, eu não pego o milênio, eu não vou falar para você milênio. Pronto, eu vou pegar o texto de Apocalipse e me prender a ele. Não, eu vou usar o texto como base, mas a gente vai buscar referencial para o milênio em toda a Bíblia, porque é assim que você interpreta, tá certo? Depois a gente vai falar sobre o juízo de Deus, e então a gente encerra o estudo, não é? Para falar sobre o destino final dos crentes, dos servos de Deus. Tá dando para compreender isso aqui, irmãos? Agora entenda uma questão. O texto está nos dando uma esperança que é incomparável. Ao mesmo tempo que você vê como o texto, como o ancião, um dos 24 anciãos que respondeu a João, quem eram aqueles que estavam vindo da grande tribulação, se referindo, e o texto ele começa falando, na verdade, de todos os santos. Você pode contar isso, uma multidão incontável. Você pode contar isso desde os santos do Antigo Testamento, não é? O servo de Deus, quando eu falo santo é servo de Deus, tá certo? Até aqueles que passaram pela grande tribulação. Eles vão estar diante do trono de Deus e vão estar cantando salvação ao nosso Deus, louvor e glória. Vão estar lá de vestes brancas. E então o Senhor, como nós lemos no texto, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. É nessa esperança que nós caminhamos. Nós não caminhamos na esperança que o homem nos dá. Nós não caminhamos na esperança que as pessoas criam, mas única e exclusivamente na esperança da glória de Deus. Na esperança de um dia, esse dia chegue. E uma questão importante. É para você guardar isso no seu coração agora e ficar feliz, se você entender isso aqui. O texto está revelando o futuro. O futuro. O texto não está falando o nome de ninguém aqui, não está especificando quem é que está aqui. Está falando da grande multidão vestida de branco, com palmas nas mãos, que estão diante do Senhor, diante do trono de Deus. No entanto, entendamos uma coisa, e isso é para a glória de Deus. A palavra diz em Coríntios que a palavra do Senhor nos ensina, que você conhece bem, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso me ensina? Que nessa grande multidão vestida de branco estamos nós. É um texto que revela o futuro que nós não vimos ainda, mas a palavra nos garante que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E esses aqui são todos os santos, todos aqueles que creram no Senhor, que estão reunidos. Isso quer dizer o quê?
essa revelação futurística de Apocalipse nos dá esperança e faz com que a gente saiba que nós estamos aqui, que esse dia é reservado para nós, que ninguém pode mudar essa realidade, que o homem não tem condições, diabo, anticristo, besta, não importa, nada, ninguém pode mudar a realidade, que nós, os que cremos, os que tiveram a sua vida lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, fazemos parte dessa multidão que está vestida de branco diante do trono de Deus. Essa é a esperança que temos em Cristo Jesus, irmãos. Essa é a esperança que o mundo não pode roubar da gente. Nós podemos caminhar firmes, nós podemos caminhar sem desanimar, sem analisar o que tem acontecido ao nosso redor, as catástrofes, tribulação ou coisa alguma. Nada disso nos pode separar deste amor, nada disso nos separará, e nós temos que caminhar confiando nisso. É assim que a igreja caminha em fé, não é pensando em que Deus vai abençoar a minha vida. Deus abençoa, mas isso nunca foi foco. Isso são sinais que Deus fez na vida da Amanda, que Deus fez na minha vida, que Deus fez na vida de muita gente, mas isso são apenas sinais. O Senhor tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele nos ensinou a sermos consolados com a verdade de que Ele vem, e nesse dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais motivação para chorar, mas alegria e louvor. Estaremos diante do trono de Deus, e eu louvo a Deus por isso. E esse trono, estaremos diante de um trono, não para sermos julgados e sermos condenados com o mundo, com os que perecem, mas apenas para glorificar aquele que nos ama por toda a eternidade, e que nós estaremos o servindo por toda a eternidade, para todo sempre, irmãos. Isso é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Guarde isso em seu coração. Não esqueça dessas palavras. Não permita que outra coisa venha entrar no seu coração e mudar o seu foco disso. Jesus vem. E esse é o maior evento da história da humanidade. Isso é o que nós aguardamos há tanto tempo, não é? E toda a geração que se levantou de cristãos desejou ser a geração da volta dele. Nós não somos diferentes. Nós desejamos isso do mesmo jeito. Nós queremos nos encontrar com o nosso Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é grande. Um dia Ele nos levará para morar com Ele eternamente. E ninguém pode mudar isso. Adore ao Senhor. Deus, os fortalece, Pai amado, nessa fé. Nos fortalece na Tua palavra, Senhor. Nós precisamos crer nisso a cada dia, Pai amado, e ser fortalecido por essa verdade, Senhor. A nossa maior esperança e o que tem nos mantido de pé é saber que o Senhor virá, Pai amado, e agirá com justiça.